Antes de iniciar nossa aula, vamos analisar alguns tópicos e curiosidades do conteúdo a ser abordado. Você já sentiu a Terra se mover sob seus pés? Já ouviu falar das placas tectônicas, terremotos, erupções vulcânicas e deslizamentos de terra? Terremotos fazem o chão tremer. Eles são causados pela liberação abrupta de energia armazenada em rochas. A crosta do nosso planeta é dividida em placas tectônicas. Elas se movem constantemente e causam perigos naturais, como os terremotos. Elas também causam erupções vulcânicas. Às vezes, os terremotos podem desencadear essas erupções. Elas também podem causar deslizamentos de terra. Um deslizamento de terra acontece quando rochas e detritos caem rapidamente devido à gravidade. Também pode ser causada por tempestades, erupções vulcânicas e atividades humanas. O que aconteceria com a Terra se as placas tectônicas nunca se movessem? Elas são responsáveis pela criação de montanhas, vales e oceanos, e influenciam diretamente o clima e os ecossistemas do planeta. A movimentação das placas também resulta na formação de recursos naturais, como petróleo, gás natural e minerais. Quando duas placas continentais colidem, elas se unem, formando cadeias montanhosas, como os Alpes, o Himalaia ou as Cordilheiras dos Andes. Pode ocorrer, às vezes, o afloramento de plumas de manto, sobre as placas continentais ou oceânicas. E esse centro de derretimento em constante movimento cria cadeias de vulcões. O que são plumas de magma? São ressurgências de rochas superaquecidas que sobem das profundezas do manto terrestre em direção à superfície. Eles podem romper o meio de uma placa tectônica para atingir a superfície, causando atividade vulcânica, terremotos longe das margens da placa. As placas tectônicas se encontram ou se afastam, portanto, por convecção, como numa panela de água em fervura, produzindo deslocamento na superfície, como se tivesse uma grande panela de água fervendo e tudo que está ali na sua superfície, com aquele movimento que vem de baixo para cima, se separe, se desloque. Então, só para entendermos, em relação às plumas do manto, eles podem romper o meio de uma placa tectônica para atingir a superfície, causando atividades vulcânicas e terremotos, porém longe das margens da placa. Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. A aula de hoje é uma sequência da aula anterior, na qual falamos de origem da Terra e evolução do nosso planeta. Hoje falaremos da estrutura terrestre, camadas e movimentos das placas tectônicas. O planeta Terra é composto de 4 grandes domínios da natureza interdependentes, também conhecido como porções da Terra. São eles: a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve o planeta; a hidrosfera, constituída de corpos de água, presentes em oceanos, rios, gelo e águas subterrâneas; litosfera, formada pela superfície terrestre sólida; e a biosfera, a esfera da vida, composta pela fauna e flora. A estrutura terrestre tem 3 principais camadas: crosta, manto e núcleo. A parte mais superficial do manto e a crosta terrestre formam a litosfera. Essa divisão resulta das diferentes densidades entre as camadas, decorrente das variações de composição química, da temperatura e pressão. A compreensão da dinâmica dessas 3 camadas é fundamental para entendermos os eventos e fenômenos naturais que ocorrem na litosfera, como os movimentos das placas tectônicas. Falando sobre as camadas da Terra, a crosta é a camada mais externa da Terra, composta de diferentes tipos de rochas e minerais. Forma, com a porção superior do manto, a litosfera, ou seja, a parte rígida e sólida do planeta. Ela varia em espessura, sendo mais grossa sobre os continentes e mais fina sob os oceanos. Então, sob os continentes, abaixo, sob os continentes,
ela é mais grossa e mais fina sob os oceanos. Além disso, na crosta ocorrem os principais processos geológicos que moldam a superfície terrestre, com a formação das montanhas, vulcões e terremotos. Agora falaremos do manto. O manto é a camada intermediária entre a crosta e o núcleo da Terra, composta principalmente de rochas ígneas e minerais. É subdividido em superior e inferior. É responsável por movimentos convectivos que causam a deriva continental e a formação de placas tectônicas, o que influencia diretamente a dinâmica da superfície terrestre. Quando falamos em deriva, continental, imaginamos justamente um barco ali, à deriva em alto mar. É desta forma que citamos aqui. O núcleo é a camada mais interna e densa da Terra, composta principalmente de ferro e níquel. É dividido em núcleo externo, líquido, e núcleo interno, sólido. A litosfera é formada principalmente de minerais como silício, alumínio e magnésio, e sua estrutura é composta de grandes blocos rochosos, chamados placas tectônicas. Essas placas se movimentam por meio da energia proveniente do interior da Terra, o que influencia o constante e lento deslocamento dos continentes e as transformações da superfície terrestre. O estudo desses movimentos e dos fenômenos associados, como tectonismo, vulcanismo e terremotos, proporciona uma compreensão mais profunda das contínuas mudanças que acontecem nas paisagens terrestres. A litosfera é uma camada relativamente fina, envolve o manto quente e viscoso. Desta forma, as forças existentes no núcleo do planeta atuam sob a porção sólida externa, que fragmentou em partes chamadas placas tectônicas. Então, este movimento que houve lá embaixo, sob a parte sólida, da Terra, sobre a superfície terrestre, fez com que as placas se movimentassem e desprendessem uma da outra. Há aproximadamente 500 milhões de anos, existia um supercontinente chamado Gondwana, no qual os atuais continentes da América do Sul e da África estavam conectados. Então, na época do Gondwana, os continentes América, o continente americano e o continente africano estavam conectados, não havia ainda a separação. Sabe-se que há cerca de 220 milhões de anos, os continentes atualmente existentes estavam todos unidos em um bloco de terras contínuas chamado Pangeia, o qual era cercado por um único oceano chamado Pantalassa. Então é muito interessante isso, Quando os continentes ainda eram unidos, antes dessa movimentação e a divisão das placas tectônicas, tínhamos um único continente que recebia o nome de Pangeia e toda a água que o cercava, todo o nosso imenso oceano, recebia o nome de Pantalassa. Os movimentos tectônicos fizeram que esse grande continente fosse se fragmentando com o passar do tempo, até que chegasse à atual configuração. Ao estudar as placas tectônicas, não podemos esquecer de Alfred Wegener, que ele nasceu na Alemanha nos anos de 1880. Ele foi um meteorologista, pesquisador, estudioso dos elementos da natureza. Foi um dos primeiros cientistas a suspeitar que os continentes se movimentam em relação aos outros. Acreditava e buscava explicar, no passado, estes estariam unidos em um único grande continente, chamando essa teoria de teoria da deriva continental. Isso ocorreu no início do século XX. Pouco se conhecia a respeito da estrutura interna da Terra, e a ideia de Wegener de que enormes massas continentais flutuariam como barcos à deriva em um oceano líquido ou viscoso foi desacreditada. Então imagina ele lá na época, ele não tinha ferramentas necessárias de pesquisa, a ciência ainda não estava tão evoluída, No popular falando, ele deve ter sido motivo de deboche, para muitos lá que não acreditavam nessa teoria da deriva, que nossos continentes, nossas camadas de terra flutuavam em cima
né, da lava, né, em cima daquele líquido viscoso, como se diz, né? O cientista fundamentou sua teoria em fortes evidências registradas nas rochas, como fósseis e características geológicas semelhantes para locais separados por oceanos, como no caso das costas brasileiras e africanas. Na época, ele não tinha à disposição ferramentas tecnológicas com as quais pudesse estudar e explicar os mecanismos que geravam os movimentos das placas tectônicas. Com os avanços tecnológicos produzidos durante a Segunda Guerra Mundial, passou-se a compreender cada vez melhor o interior da Terra e as forças nele existentes, o que confirmou a contribuição de Wegener. Wegener se escreve justamente com W-E-G-E-N-E-R. Este grande pesquisador, porém, apenas após sua morte sua teoria foi reconhecida, fato que consagrou como um dos nomes mais importantes da história da ciência. Mas imagina só, ele deve ter sido criticado, deve ter sido questionado por várias vezes, e somente após sua morte, com a evolução da tecnologia, principalmente pelo fato da Segunda Guerra, né, onde foi aplicado, né, grandes avanços tecnológicos, grandes incentivos financeiros na tecnologia, né, até em relação à questão da Guerra Fria, né, que obrigou o ser humano a buscar melhorias, né, a respeito de evoluções, e somente nessa época, após sua morte, que ele é reconhecido. Chega a ser até injusto, não é não? Agora vamos para os movimentos das placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas é constante. Esses grandes blocos rochosos deslocam-se devido às correntes de convecção que ocorrem no manto terrestre, fruto de alta temperatura local, que provoca movimentos circulares do magma. Assim, as placas tectônicas situadas na crosta terrestre movimentam-se mediante a ação do magma do manto. Esses movimentos são, em geral, de afastamento ou colisão. Eles são muito lentos, mas contínuos. A movimentação das placas desencadeia fenômenos como vulcões e terremotos. Falaremos agora também dos limites, né? Limite das placas tectônicas. O limite das placas tectônicas ocorre nas zonas de contato desses blocos, ou seja, onde uma placa se encontra a outra. Há 3 tipos de limites entre as placas tectônicas: limites divergentes. Nesse tipo de limite, ocorre um afastamento das placas tectônicas. Assim, essa movimentação comunente de separação entre duas placas gera consequências como a formação de dorsais meso-oceânicas, a expansão do assoalho oceânico, a constituição de falhas e ainda os fenômenos de vulcões e terremotos. Pois, conforme se distanciam, os blocos de rochas e solos entre elas são rebaixados, formando inicialmente um vale de afundamento, também conhecido como Vale Rift, fenda. A exemplo do famoso, o grande Vale Rift da África Oriental, Rift Valley, no leste africano. Nesta fenda, uma nova parte da crosta terrestre é formada. À medida que o espaço entre as placas se expande, o oceano invade e seu leito é preenchido com material magnético do interior da Terra. Ao resfriar, esse material solidifica, o que forma um novo fundo oceânico. Agora vamos falar dos limites convergentes ou movimentos convergentes. Nesse tipo de limite, ocorre uma aproximação das placas tectônicas, Elas se aproximam. Logo há um choque, uma colisão entre a placa e outra, que provoca movimentos de afundamento ou ascensão de uma determinada placa. Essa movimentação tem como consequência a formação de dobras, fossas e montanhas. Esse tipo de limite explica, por exemplo, a formação dos chamados dobramentos modernos. Nesse processo, a placa composta de material mais denso, geralmente a oceânica, submerge, mergulha, afunda, sob a menos densa, tipicamente a continental, em um fenômeno conhecido como subducção. Nesse ponto, a placa oceânica se funde
com o material do manto. Quando o limite convergente ocorre entre duas placas continentais, são formadas as cadeias montanhosas, por exemplo, por meio do processo conhecido como dobramentos. Estes são causados pela pressão exercida pelas placas ao colidirem, forçando a litosfera, a se curvar, a se elevar, a se encurvar, a se elevar. Um exemplo recente deste fenômeno na escala geológica da Terra é a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, que ainda que está em deformação, em virtude da contínua colisão entre as placas indiana e euroasiática. Temos este movimento ali constante, nessa área, nessa região, que permite que a Cordilheira do Himalaia ainda esteja em contínua transformação, esteja em formação devido à contínua colisão destas placas, a placa indiana e a placa euroasiática. Por outro lado, quando o limite convergente ocorre entre duas placas oceânicas, ambas tendem a submergir em direção ao manto. O que resulta, submergir, ela vai abrir aquela cratera, vai ter uma fenda, digamos assim. O que resulta na formação de fossas abissais, as áreas mais profundas dos oceanos. Podemos usar como exemplo a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico. Ela é um grande exemplo, o mais conhecido deste fenômeno, pois é o ponto mais profundo do planeta, alcançando mais de 10 km abaixo do nível do mar. Agora vamos falar dos limites ou movimentos transformantes. A formação de cadeias montanhosas e a criação de nova litosfera não ocorre nos limites transformantes. No entanto, esse tipo de contato entre as placas é caracterizado por frequentes e fortes terremotos. O exemplo mais claro de limite transformante é a falha de San Andreas, localizado na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Temos até um filme, Falha de San Andreas, que até eu esqueço o nome do ator agora, aquele que faz Velozes e Furiosos, que é até o policial, que ele é o ator principal desse filme, Tem toda a movimentação de helicóptero, aí tem devido ao movimento das placas tectônicas, das falhas geológicas, tem abalo, sísmico, e esses terremotos também geram inundações. É um filme bem interessante que a gente pode estar aproveitando para esse conteúdo. Como representa alto risco sísmico, essa área é constantemente monitorada por especialistas com o objetivo de proteger as pessoas que residem em sua região de influência. Há 3 tipos de placas tectônicas que são classificadas conforme a sua localização geográfica. São elas: placas tectônicas oceânicas, são as placas tectônicas situadas no assoalho oceânico. Placas tectônicas continentais são as placas tectônicas localizadas nos continentes. E placas tectônicas oceânicas e continentais são as placas tectônicas encontradas entre o assoalho oceânico e o continente. Falaremos agora das principais placas tectônicas. São, começando aqui da primeira, placa do Pacífico, com aproximadamente 70 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a maior placa oceânica. Abrange a maior parte do Oceano Pacífico. Ela é renovada em suas bordas, onde há separação das placas vizinhas e expansão do assoalho marítimo. Temos também a placa Nazca. Possui extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados. Está localizada no leste do Oceano Pacífico, que fica 10 centímetros menor a cada ano, por chocar-se com a placa sul-americana. O choque entre essas duas placas originou a Cordilheira dos Andes. Nós temos um detalhe importante que o nosso querido Brasil, não podemos dizer que não existe terremoto, porque existe, porém, essa magnitude ela é muito baixa, Então nós não sentimos tanto impacto. Tudo isso porque nós estamos localizados na região central, estamos centralizados na placa sul-americana. Então, devido a isso, não sentimos com tanta magnitude, digamos assim, esses abalos sísmicos.
Agora vamos falar da placa sul-americana, né? Essa placa que eu acabei de dizer que a gente está nela. É uma placa continental que possui 32 milhões de quilômetros quadrados. O território brasileiro está localizado no centro dela, onde a espessura é de 200 quilômetros. Por esse motivo, o país é pouco afetado por terremotos e vulcões, justamente por estarmos no centro da placa sul-americana. A placa norte-americana possui 70 milhões de quilômetros quadrados e abrange a América do Norte, a América Central e a Groenlândia, além de uma parte do Oceano Atlântico. O deslocamento horizontal em relação à placa do Pacífico desencadeia vários terremotos, principalmente na Califórnia. Placa africana. Com 65 milhões de quilômetros quadrados, essa placa engloba todo o continente africano. A sua colisão com a placa euroasiática originou o Mar Mediterrâneo e o Vale Rift. A placa sul-americana e a placa africana formam uma zona de divergência, ou seja, elas estão se afastando uma da outra conforme monitoramentos realizados por satélites. Elas se afastam cerca de 3 centímetros por ano, né? Quando falamos de centímetros parece pouco, mas, né, ao longo do tempo se torna um volume amplo, uma quilometragem bem considerável. Espero ter ajudado de alguma forma, né? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.